Olá, com vocês, a rainha da dublagem. A gente, como comunicador, a gente tem que ficar muito atento com os diferentes tipos de linguagem. Tem a linguagem falada e tem a linguagem escrita. Dentro da linguagem falada e da linguagem escrita também tem suas especificidades. Se é uma linguagem para um texto literário é de uma forma, se é uma linguagem para um jornal é de outra forma, se é para a internet é de outra forma. Na linguagem falada existe a mesma situação. Nós dubladores, nós temos que ficar muito atentos a essa situação, porque muitas vezes o texto que vem para a gente dublar, o texto vem traduzido por um tradutor profissional. Na grande maioria das vezes, ele coloca uma linguagem escrita. Só que eu, enquanto dubladora, quando eu vou falar e quando eu vou dublar, eu olho o texto que está em linguagem escrita e imediatamente eu faço uma troca na minha cabeça e falo em linguagem falada. Então, por exemplo, uma coisa muito simples que é o básico do básico do básico de qualquer dublador. Se o texto tá assim: você está com pressa para ir para a casa da sua mãe? Quando eu digo, eu falo: você tá com pressa para ir para a casa da sua mãe? Eu transformo você em se, eu transformo o está em tá, eu transformo para em pra. No texto tá lá uma linguagem escrita e eu transformo em linguagem falada. Isso é o básico de nós dubladores. Recentemente, até antes da pandemia, eu tenho visto muitos textos onde está escrito se em vez de você. Eu, como professora, que eu sou professora antes de ser atriz, isso me dói o coração. Ver um texto escrito se é e não você, a sensação que eu tenho é um empobrecimento da nossa língua. A sensação que eu tenho é que a gente está forçando os nossos tradutores, os nossos jovens, nossas cabeças pensantes, a não mais distinguir o que é uma linguagem falada de uma linguagem escrita. Não é necessário que o tradutor coloque um se tá, coisa que não existe na linguagem escrita, porque o dublador não vai saber trocar. Eu, enquanto professora de dublagem na Sociedade Brasileira de Dublagem, a vida inteira ensinei isso. Antes da Sociedade Brasileira de Dublagem existir, que eu dava aula em outras escolas de teatro, em outras produtoras, eu também ensinava isso. Recentemente eu fui e comentei essa minha angústia num texto que estava tudo se não sei o que lá, se em vez de você. E aí o diretor falou assim: Mabel, é fogo, eu concordo com você, mas eu prefiro que seja assim, porque senão a grande maioria vai ler você. E aí o texto vai ficar duro, não vai ficar um texto faladinho de forma coloquial como tem que ser na dublagem. E eu falei: nossa, isso me dói o coração. Ele falou: eu também, a mim também. Mas é melhor assim, para que eu tenha o resultado final do meu projeto, do projeto que ele está dirigindo, melhor. Porque o que importa, no final das contas, é o resultado final. É o que vai pro streaming, é o que vai pro DVD, é o que vai passar na televisão para você, telespectador. É um grande absurdo, é uma tristeza, na verdade. Porque assim, nós dubladores, eu quando ensino isso, eu ensino, por exemplo, essas diferenças de fala falada, da linguagem falada, acontece dentro da mesma personagem. Por exemplo, tem uma personagem que eu tô dublando que é uma pessoa extremamente séria e formal no trabalho, seja uma promotora, uma advogada, uma médica, e ela, quando tá lá nas cenas do trabalho dela, ela tá extremamente formal. Então ela fala dessa maneira, mais formal e tal. Corta para ela tá em casa com um filhinho pequeno ou discutindo com o marido. Ela não tá usando aquela linguagem formal que ela usou no trabalho dela, no escritório, no consultório. Aí já é uma linguagem falada de como eu tô falando aqui com você. É uma coisa que esse feeling o tradutor para dublagem tem que ter, mas principalmente o dublador tem que ter, porque se o tradutor não fez isso, não teve esse entendimento ou essa sensibilidade, é papel dos atores em dublagem ter, dos atores em dublagem e dos diretores. Porque se por acaso na hora é tanta coisa para pensar quando a gente está dublando e é tudo tão rápido que o diretor tá ali para cuidar disso. Afinal de contas, quando essa obra for ao ar, toda a responsabilidade da obra é do diretor. E aí é papo para uma outra conversa, porque o que eu fico chocada muitas vezes são de diretores e diretoras falando: não sei, eu tenho que ver se o conteúdo concorda. Não sei, deixa assim como tá mesmo escrito. Vamos evitar a fadiga? Não! O conteúdo tá ali para ser esse setor conteúdo, ele tá ali para te juntar, para somar, para contribuir. E não para você falar: não, mas é que o conteúdo mandou, fala como tá escrito. Eu falei: não, mas o conteúdo não sabe o contexto, o conteúdo não tá entendendo, eu tô aqui
fazendo a personagem, dublando ela de cabo a rabo, entendendo que ela não falaria assim. Vamos entrar então em contato com o conteúdo, já que precisa, para eu explicar isso para eles, porque a gente vai mudar esse texto. Não, fala como tá escrito. Isso é a morte, no sentido de, cadê o entendimento de cena? Cadê a obra original? Aquilo ali foi pensado por um diretor, filmado durante muito tempo. Se foi uma animação, ficou debruçado nessa animação anos. E aí fala o que está escrito para evitar a fadiga ou porque o conteúdo mandou, mas quando eu tô ali olhando no olho da personagem, eu tô vendo que não é nada daquilo, que é uma outra história, que ela não falaria assim, que isso foge do contexto do projeto, do filme, da série, enfim. Existe o conteúdo, existe os tradutores e todos estão ali para fazer um projeto, todos ali estão juntos para fazer o melhor possível naquela dublagem, para aquela dublagem acontecer. Mas o dublador e o diretor, a dubladora e a diretora são a mola mestra da parada. São eles que mandam. Então a gente, quando tá ali dublando ou dirigindo, a gente tem que ter muita sensibilidade, um olho muito aberto para todo o contexto do filme e entender que nessa cena ela não falaria assim, mas nessa cena ela pode falar. E ensinar, se for o caso, porque ninguém é obrigado a chegar pronto para trabalhar. Se por acaso o seu dublador, a sua dubladora que tá trabalhando com você não tá tendo essa expertise, se ainda não chegou nesse nível de aprofundamento do trabalho, se falta ainda experiência, cabe a você, diretor ou diretora, falar, olha, eu sei que tá escrito dessa forma, mas essa não é linguagem falada, né? É o que eu carinhosamente, anos e anos a fio, chamo de dublês. O que é dublês, no meu entendimento? Aquela língua que só se fala na dublagem. É quando você coloca o filme, tá passando um comercial, ou você coloca e você fala, nossa, filme dublado. Por quê? Porque tem um jeito de falar, porque é uma coisa mais assim, porque é uma coisa mais montada, que ninguém fala assim na vida. Enquanto que a dublagem, na verdade, devia ser a linguagem coloquial. Como a gente fala na vida, o nosso modo de falar, falado. Então, essa é uma colocação que eu sempre faço nas minhas mentorias, nas minhas aulas, quando eu estou dirigindo algum projeto. Isso é fundamental para dubladores experientes ou novos que estão entrando agora no mercado ou que estão se formando agora e para diretores. Cada vez mais a gente vê uma leva de jovens diretores, eu acho ótimo, cabeça fresca, com muita ideia, muita disposição, mas tenham sempre isso em mente. É necessário que você esteja ali para apoiar e dar suporte para o seu ator. E muitas vezes o ator não sabe, ou até mesmo se ele estiver descompromissado, não tiver muito afim, ou tiver com preguiça, cabe a você, diretor, diretora, extrair o melhor dele, com muita paciência, com muita experiência, sabendo que uma das funções de um diretor, de uma diretora, é fazer que aquele dublador tenha um trabalho fantástico, o melhor que ele consiga, e que você mexa no texto. O texto é uma linguagem viva. Não é, quando a gente passa na televisão, o filme dublado, não é tradução simultânea, não é versão brasileira, e aí fala o nome do estúdio. Porque é uma versão brasileira, rola uma adaptação, rola em qualquer parte do mundo. Dublagem em qualquer parte do mundo é uma versão. A versão em espanhol, a versão em português, a versão em japonês é uma versão. Para isso tem que rolar uma adaptação. Então cabe a essa tríade que é tradutor, dublador e diretor, tradutora, dubladora, diretora. E se a tradução não veio muito ok, muito legal, muito coerente, cabe ao dublador e ao diretor, a dubladora e a diretora cuidar disso. Sem preguiça e sem simplesmente falar o que está escrito. Porque, de repente, falar o que está escrito é falar uma linguagem escrita que ninguém fala na vida. Ou falar o que está escrito não condiz com a personagem, não condiz com aquela cena. E o tradutor não teve, de repente, esse feeling, essa sensibilidade, mas quem está ali é um ator em dublagem. E quem está te dirigindo é um ator que é diretor. Então, cabe a nós, atores e diretores, fazer a linguagem falada funcionar. E deixa a linguagem escrita no lugar dela. Num texto, num roteiro, num script, é linguagem escrita. Você está com fome para ir embora? Mas quando eu vou dizer, eu falo, você está com fome para ir embora? Entendeu a diferença? Isso é um exemplo simples. Tem exemplos muito mais complexos que no dia a dia de um estúdio, a gente pratica. E a gente vai se aperfeiçoando. E o diretor ou a diretora tem o dever de indicar isso para o seu ator em dublagem.